Boa noite. Tudo bom? Nós vamos começar mais uma live de Tira Dúvidas, né? Então, deixa eu já... E agora? Oi. Agora sim. Tudo bom? Tudo bom, e contigo? Tudo bem. Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo e estou te vendo, e tu também, né? Também, igual. Achei melhor já chamar, porque como vai ficar gravada, né, Erika? E é um assunto bem importante. Uhum. E aí a gente também é bom a gente ir conversando até a respeito disso, porque é muito algo rotineiro para muita gente. Isso, e muitas Sim. dúvidas. Boa noite, Lilian. Beijo. Né? Como é que foi teu dia hoje? Corrido. Viu que eu te imitei? Pois é. Ai, ficou maravilhoso. Tomei É prático. coragem. Não aguentava mais viver com o negócio assim, ó, enroscado. Né? E é Então, mais tomei prático coragem. também, né? Aí sim eu espero. Assim eu espero. É bem Mas mais enfim, prático. vamos marcar outra live para falar de dicas de beleza. É, Oi, tudo bom? Paty. É. Quer ir falando alguma coisa, Erika? Se eu quero o quê? Ir falando alguma coisa? Eu quero falar que é um prazer estar aqui com a Cistec, fazendo essa dobradinha, né? Que a gente está trazendo muito conteúdo para o nosso público, que as lives vão ficar gravadas, depois a gente vai, quando ficar gravado no Instagram da Cistec, a gente vai reproduzindo da Escritório Móvel ou da Erika Coach e vice-versa, tá? Quero que as pessoas vão colocando as dúvidas, né, a respeito deste assunto, e mais importante do que as dúvidas é que vocês tragam para nós sugestões para novos assuntos, novas pautas que vocês empreendedores têm, né? Aproveitando que vocês têm aí uma contadora e uma coach financeira para poder fazer as suas consultorias. Tá? Então, é isso que eu quero dizer para o pessoal. Para quem não me conhece, para quem vai entrar depois ver a live gravada, meu nome é Erika Greller, eu sou coach financeira, sou analista de sistema e tenho uma empresa de desenvolvimento há mais de 20 anos. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas e sites inteligentes. Tá? Eu tenho um software específico para os profissionais liberais, onde o contador consegue acessar esse sistema, pode ajudar o seu cliente a fazer o livro caixa, pode fazer emissão das notas fiscais, tudo direto por dentro do sistema, fazer uma previsão de contas a receber, e isso faz com que tu não precisa estar fazendo um monte de planilha no Excel, depois vai lá no site da prefeitura e tira a nota, e depois junta tudo e manda para o contador, e aí o contador diz que tu não mandou um monte de coisa. Então, assim, tu faz tudo num lugar só, que fica muito mais fácil depois o gerenciamento, e tu já vai sabendo quanto é que está entrando, quanto é que está saindo, como é que está a saúde financeira do teu negócio. Tá? Isso que eu quero dizer. Diz aí, Irneia, sobre o que nós vamos falar hoje. Eu estou roubando o teu espaço, né? A live é tua e eu estou aqui Não, roubando teu a live é espaço. nossa, né? É nossa. E hoje a gente vai tratar de um assunto sobre o MEI e Simples Nacional. Quando ocorre a migração do MEI para o Simples Nacional, né? Nesses últimos meses, dias, semanas, muitos microempreendedores nos procuraram para fazer esta migração, né? Então, na verdade, é um assunto que é bem interessante, é bem objetivo, né? Por isso que até é legal que o pessoal que esteja participando, se tem alguma dúvida, coloca a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai procurar responder aqui mesmo, tá? Na live.
tá? E se porventura o pessoal que depois assistir, que ela vai ficar gravada, e se tiver dúvida, é só mandar nos comentários que a gente responde sem nenhum problema, tá? O que que acontece? A gente sabe que todo o microempreendedor individual, né, ele é o autônomo formalizado. A gente já conversou sobre isso em outras lives aqui. E o que que acontece? No decorrer da caminhada de empreendendo, de trabalhando como MEI, né, que tem vários aspectos e tal, ele vai crescendo, né? Bom, né? O objetivo, quando ele se formaliza, é para ele crescer, para ele ter um CNPJ. Então, ele vai vendendo. Sendo que ele tem um limite anual de 81 mil de faturamento, dá mensal 6.750 para ele, né, ter um controle ali. Só que chega num patamar que o que acontece? E aí, passou do limite, ou ele não quer mais ser MEI, né? Porque para te ser MEI tem as suas particularidades. A gente sabe que microempreendedor individual é essa função do faturamento, ele só pode ter um empregado, né? Ele tem as suas limitações, tem. Porém, o que acontece? Chega um certo momento que o empreendedor ele pergunta assim, tá, eu não quero mais ser MEI, por opção dele, porque ele está vendo que ele está crescendo. Como é que eu faço essa migração para sair do MEI para ir para o Simples Nacional? As 3 situações que normalmente acontecem nisso é quando o MEI já viu que ele vai chegar, vamos dizer, nós estamos, né, na reta final do mês de outubro, tá? Se ele tem um controle financeiro, né, ele sabe que se ele daqui 2 meses, novembro e dezembro, ele pode ultrapassar o limite de faturamento, que é os 81 mil, se ele tem um controle financeiro, ele já pode solicitar o desenquadramento dele agora, tá? Isso é uma questão. Outra questão é o quê? Ele tem um empregado, tá? E a empresa está em expansão. Ele quer o quê? Pegar mais um funcionário. Ele quer ter mais colaboradores. Ele vai ter que ser desenquadrado. Porque o MEI só pode ter apenas um empregado, tá? Terceira condição. O que acontece? O que a Patrícia está falando, né, Maria? Ela disse que ela quer um encontro. Eu perguntei com quem? O que acontece? Ainda bem que eu perguntei, né? Ainda bem que eu perguntei. Vai que eu me escalo, né, comigo, né? E aí, o que acontece? Tem essa função do empregado, né? Que daí ele vai ter que se desenquadrar realmente. E também tem a particularidade das suas atividades. Daqui a pouco, a atividade que ele exerce, ou ele quer incluir uma atividade no KNAI dele, e não está dentro da lista permitida, das atividades permitidas do MEI. E aí, o que acontece? Ele tem que sair do MEI. Então, antes de mais nada, por isso que todo MEI, ele é bom ter, sim, o seu controle financeiro, tá? Para ele acompanhar tudo que eles vão fazer, tudo que ele vai, faturamento, ter o seu controle financeiro. Como a Érica tem o software, né? Isso é muito bom ter, já começando aí. Essa é uma situação, né, Érica? Que muitos vêm voluntariamente e querem solicitar o seu desenquadramento. Porém, existe aquele que não tem controle de nada, tá? Que elas vão ter, né? E aí chega no final do ano
ele foi desenquadrado. Ou até mesmo na metade do ano ele foi desenquadrado. E ele nem sabe por quê, né? E ele não sabe. Porque ele só vendeu, ele quis emitir nota, sendo que, claro, é aquela situação também. Existem algumas particularidades que muita gente fica na dúvida. Eu posso emitir nota? Não, eu não posso emitir nota. Microempreendedor individual, ele emite nota quando ele presta serviço para pessoa jurídica. Quando ele presta serviço para pessoa física, não precisa, ele não é obrigado a emitir a nota. É opcional. Eu sempre digo isso, eu deixo bem declarado isso. Porque daqui a pouco a pessoa quer uma nota fiscal. Por mais que aí eu emito. Se a pessoa quer, eu emito. Sim, entende? Sim. Mas é opcional. E aí chega no final do ano, por exemplo, em 31 de dezembro, né? Já estou dizendo nos 12 meses. Ela está desenquadrada e ela nem sabe. Ou ela foi desenquadrada lá em junho e ela não sabe também. Aí vai acontecer uma situação o quê? Que ela está desenquadrada, ela está pagando um imposto que não é, que ela não deveria pagar, porque daí é o que acontece? Eles bloqueiam, eles começam a te mandar uma notificação na tua caixa de eletrônica, no teu correio eletrônico, dentro lá do Cefaz. Se a pessoa tem o código de acesso, se tem, entra lá no ECAC da Receita, tem uma mensagenzinha lá já te avisando que o teu CPF, que o teu MEI já não está enquadrado mais. Que todo o teu recálculo de imposto vai ter que ser recalculado retroativo. E não vai ser como MEI. Boa noite, Adriana. A Adriana é meu cliente. Uhum. E aí, o que acontece? A pessoa daí se pega de surpresa, né? Sim. E aí ela diz assim, pô, agora eu tô num rombo daquele, né? Porque, tu imagina, ela vai ter que pagar imposto retroativo. Aí ela vai ter que ver quais foram as notas que ela emitiu, quanto que ela emitiu de faturamento, recalcular os impostos, vai pagar com juros, e ainda tem mais um detalhe, tá? Que ela ainda vai ter outras obrigações que ela vai ter que ser feito. Fora que ela vai ter que atualizar os cadastros dela perante prefeitura e junta comercial. Porque uma coisa é tu entrar com o processo, pedir o desenquadramento, tá? O desenquadramento não é simplesmente entrar na Receita Federal e dizer assim, ó, não quero ser mais MEI, eu vou ser Simples Nacional. Não. Tu faz o processo e depois tu entra com o processo na junta comercial. Na junta? Na junta comercial. Por quê? Porque eu pensei que fosse alguma coisa só da Receita, mas é na junta. Não sabia na junta comercial. Porque tu tem que atualizar, porque o que acontece? Quando tu emite um CNPJ do MEI, tu vai ver o CNPJ e o nome do microempreendedor individual e do lado tem um CPF. Uhum. Tá? Aquilo ali identifica que ele é MEI. Então, quando tu solicita o desenquadramento dele do MEI, tu tem que pedir para a junta tirar o CPF dele dali. E ficar somente o nome, a razão social, o nome empresarial do empresário individual. Então, existe um processo, não é simplesmente vou solicitar o desenquadramento e pronto. Não. Tá? Fora que daí entra um outro processo, porque tu tem que, daqui a pouco, se tu vai continuar emitindo nota fiscal ou se tu já vinha emitindo nota fiscal, tu também tem que atualizar os teus dados perante a prefeitura ou até mesmo perante o ICM. Então, essas são as dúvidas que normalmente todo mundo acha, Érica, que é só simplesmente, como tu disse, vou solicitar o desenquadramento na Receita e pronto. Não. Existe um processo em relação a isso. Tá? Uhum. Outra coisa é em função de atividade. Porque normalmente o que acontece? Durante o ano tá aquela lista de atividades permitidas no MEI. Chega no final do ano, a Receita sempre desenquadra alguém. Né? Alguma atividade. E muitas das vezes, tu nem sabe se a tua atividade ainda é permitida pelo MEI ou não. E tu tem que dar uma olhada. Ou tu tem que pedir uma consultoria para um contador para dar uma olhada.
né? Então não é simplesmente só o desenquadramento, não é simplesmente só fazer ali, é muito simples abrir um MEI e pronto. Não, o simples até pode ser o abrir, mas o manter, né? E ficar atento nas mudanças, nas atividades que estão sendo permitidas e ter sim controle, né, do teu caixa, das tuas vendas, do teu faturamento é muito importante, porque daí tu vai saber que sim, eu continuo enquadrado no MEI ou eu vou ter que tomar uma atitude e solicitar o meu desenquadramento. Porque é muito fácil o quê? É que nem eu peguei um cliente esse ano que ele era microempreendedor individual. E na metade do ano, com a pandemia, ele já estava com faturamento de 40 mil. E ele disse assim, eu vou cair do MEI. Então tu me desenquadra logo. Eu prefiro ser desenquadrado por opção minha do que eu esperar a Receita me desenquadrar. Né? Eu tenho alguma penalidade se... É claro que o planejamento sempre é o melhor. O planejamento sempre é o melhor. Mas é mais... Não sei se qual é a palavra certa aqui. É melhor eu deixar a Receita me desenquadrar ou é melhor eu ir lá e já me antecipar em relação ao que vai acontecer? Eu tomo alguma penalidade se eu deixar a Receita me desenquadrar? Olha, eu até hoje eu não peguei ninguém que houve uma penalidade em relação a se a Receita desenquadrou ela, tá? Eu não peguei ninguém com esse caso ainda. Eu sempre peguei casos, empresas, empreendedores, que sempre tiveram controle. E quando eles não tinham controle do seu financeiro, do seu faturamento, eu ia lá e chamava e dizia, você precisa ter o controle. Você precisa saber quanto que tu está faturando. Eu tenho clientes, por exemplo, que me ligam e dizem, Irineia, dá uma olhada porque eu estou beirando. O que tu me aconselha? Seguro mais um pouco, continuo emitindo nota, ou eu dou uma freada, né? Para mim não desenquadrar, ou continuo e tu já solicita o desenquadramento. Agora, penalidades, eu não peguei nenhum caso com penalidades que a Receita desenquadrou e ainda, por exemplo, foi multado. Eu peguei casos que a pessoa teve que pagar imposto retroativo. Isso sim. Tá? E tem mais outra situação também. Muitas das vezes ignoram o fato de pagar aquele valor mensal, né, Érica? Então, já aconteceu nesse caso, foi um único caso isolado que eu peguei, e que ele sim, ele não pagou, ele pagou só 3, 4 meses de guia, e aí ele achava que ele estava ainda com o MEI, e ele tinha sido desenquadrado do MEI. E foi por falta de pagamento. Só que, claro, não foi apenas 1 ou 2 anos, foram mais de 2 anos. Então, por isso que eu digo, existem casos isolados, existem situações que daqui a pouco, por exemplo, eu tenho colegas que são contadores, a Lori que entrou, daqui a pouco, ela nunca pegou nenhum caso, né? Ou tipo assim, não, pode até me questionar, Irineia, não acontece. Eu peguei casos diferentes que eu disse assim, eu não imaginava, tá? Que aquela situação poderia acontecer, né? Porque como eu faço parte também de uma rede de contadores, então a gente troca muito conhecimento, compartilha informações para todo mundo crescer, né? E tem uma colega minha de contabilidade também, e ela trabalha muito com MEI. E teve empresas que ela pegou que simplesmente baixaram, não notificaram ele, simplesmente empresas baixaram. E aí ela foi ver por falta de pagamento, por falta de envio de CFIP, por várias situações que normalmente tu fica pensando assim, mas MEI não precisa fazer. Sim. Né?
Então, são situações que daqui a pouco as pessoas podem dizer assim, ah, mas eu não preciso fazer porque eu sou MEI. Só que a coisa está mudando. Agora, nesse período de pandemia, muita gente abriu MEI. Eu nunca vi tanto autônomo, tá? Que resolveu empreender. Que resolveu abrir, formalizar. Vou abrir abrir um microempreendedor individual para mim poder trabalhar. Claro, a gente sabe devido às situações, sim. Mas é aquilo que a gente já conversou em outras lives. Tu precisa entender um pouquinho para ver se realmente há aquela necessidade de tu abrir um MEI. Porque ele existe essas particularidades. É a mesma coisa, não sei se tu chegou a ver, um dia que eu coloquei, acho que foi lá no meu perfil pessoal até, sobre auxílio maternidade. Eu coloquei ali se alguém tinha alguma dúvida, alguma coisa, e me perguntaram sobre auxílio maternidade. Quem é MEI e tá grávida, né, tá para ganhar, se ela consegue pegar o auxílio maternidade. Se tem alguma carência. Existe sim uma carência de 10 meses. Mas isso também acontece se a pessoa pagou em dia. Uhum. Se ela pagou 3, 4, 5 dias em atraso, eles já vão fazer um recálculo para ti, tu tem que pagar em dia para te ter direito. 10 meses consecutivos em dia. E não é só o MEI, né? Até mesmo aquele que paga como autônomo a guia avulsa, para ele ter direito, para a mulher ter direito ao auxílio maternidade, ela tem que estar com pagamento do INSS em dia. Então, existem umas particularidades pequenininhas que, às vezes, passa desleixado, que as pessoas não se atentam, acham que não precisa. Mas a gente precisa entender um pouquinho. A gente precisa ter um controle financeiro, precisa entender o que tu está fazendo. Sabe que nas minhas consultorias eu observo que o brasileiro, ele paga o que ele não deve, ele paga errado. E ele paga errado por duas coisas, por falta de conhecimento e por organização. Muitas vezes ele está pagando uma conta que às vezes ele não tem necessidade de pagar. E já houve casos extremos de desorganização financeira, do tipo de um boleto ficar em cima de uma mesa e ser pago 2 vezes. Eu trabalho com sistemas financeiros para federações e sindicatos e tu tem que ver o volume de empresas que pagam 2 vezes o mesmo imposto porque a desorganização. Agora que a gente tem o boleto registrado, que todos os impostos viraram boletos e mesmo assim eles foram transformados, os tributos eles foram transformados em boletos registrados, aí o banco não aceita, porque vai dizer, opa, esse boleto aqui já pagou, já existe, né? Mas para te ver o nível de desorganização. E, infelizmente, as pessoas elas pagam errado e pagam o que não deve, porque elas não vão atrás da informação correta, né? Elas simplesmente vão fazendo as coisas e nem sabem ao menos o porquê que estão fazendo daquela forma. Às vezes, tu ter, por exemplo, um fluxo financeiro, tu ter um software que te diz o acumulado do ano, é um excelente indicativo, né? Para te saber se tu está chegando no teto e se tu tem que te organizar para mudar de regime, né? E são coisas tão simples, mas que, infelizmente, a maioria não faz, né? Com certeza. Então, a gente precisa alertar, a gente precisa... E quando estoura, quando dá o problema, a gente corre no computador, né? É aquela história, né? Tu passa o tempo todo avisando, não faz, vai dar problema. Aí a pessoa vai deixando. Ela vai deixando. E quando chega dezembro, ela corre para academia, porque ela acha que ela vai malhar 1 mês e vai ficar saradona e vai para a praia lindona. Né? E assim é a gente. A gente passa o tempo inteiro falando que educação financeira é importante, que ter planejamento financeiro é importante, mas
as pessoas elas só vão realmente olhar para aquele assunto o dia que doer. Infelizmente, o ser humano ele é muito mais movido pela dor do que pelo prazer. Ele devia ser movido pelo prazer, mas ele não é. Ele é movido pela dor. E o ser humano, veja que eu estou dizendo ser humano e eu me enquadro nessa classe. Né? Sim. A gente realmente só faz alguma coisa quando aperta a luz vermelha. Né? O pessoal que está aí conosco, vocês têm algumas dúvidas, alguma coisa para... Aproveitem que a hora é agora. Edneia, tu está me dizendo, então, que eu poderia considerar que seriam motivos para eu poder fazer uma migração do MEI para o Simples, quando o meu faturamento exceder, verdadeiro? Isso. Quando eu precisar contratar mais de um funcionário. Isso. Quando eu precisar ter um sócio. Sim. Então, esses seriam alguns motivos reais. Até porque, por isso que eu estou te dizendo, quando a empresa, porque o MEI eu olho como uma empresa, não? Ele é uma empresa. No momento que tem o CNPJ, para mim não importa se ele é MEI, se ele é pequena empresa, média empresa, ele é uma empresa, tá? Então, ele em si, no momento que ele vê a expansão da empresa dele, ele vai ver, eu quero ou ir para uma outra atividade, eu quero aumentar até mesmo meu capital social, quero colocar um sócio, ele vai ter que sair sim do MEI, né? Porque existe muita expansão, tem muitos empresários, muitas pessoas começam como MEI e depois elas vão vendo se o negócio der certo, né? Elas expandem, né? Sim. Então, isso acontece e é uma das 3 características em relação que quando a pessoa, a empresa, o MEI em si, ele migra para o Simples Nacional. E tem um detalhe assim, ó, quando tu solicita o desenquadramento, principalmente como aconteceu durante esse ano, as pessoas me pediram para desenquadrá-las, só que o desenquadramento oficial seria apenas em 1º de janeiro de 2021. Por quê? Então, por quê? Porque como nós estamos num ano de pandemia, tá? Como aconteceu também a prorrogação dos impostos, né? Que muita gente esqueceu, né? Por que em outubro, dia 20 de outubro, eu ia pagar 2 guias do DAS? Por quê? Só que esquece que lá, março, abril e maio, foi prorrogado para o trimestre final do ano, que era para outubro, novembro e dezembro, né? E o que acontece? Devido a essa situação de pandemia, etc e tal, a Receita, toda a solicitação de desenquadramento, ela segurou para só validar para o ano que vem. Só que daí, por exemplo, eu tenho um caso isolado assim, que eu entrei com processo administrativo perante a Receita, solicitando o desenquadramento por causa do faturamento. Porque o que acontece? Ele poderia correr o risco, tá, de chegar lá em janeiro de 2021, tá? Se eu fosse esperar pela Receita, que o desenquadramento dele oficial seria formalizado somente a partir de janeiro de 2021. E o que acontece? A Receita poderia chegar e dizer assim, não, mas ele já caiu do Simples, do MEI, desculpa, porque o faturamento dele estourou. Aí ia acontecer aquela situação dele ter que pagar imposto retroativo. Então eu não posso correr esse risco. Quando o meu cliente procura, eu preciso ficar atenta a essas situações. Então, o que eu achei melhor? Solicitar, abrir um processo administrativo na Receita e solicitar o enquadramento dele, colocando as justificativas, o porquê que ele precisaria ser desenquadrado antes mesmo de janeiro de 2021. E aí eles liberaram. Aí desse resultado é onde que foi liberado perante a junta para mim prosseguir o desenquadramento dele.
Caso contrário, na junta estava bloqueado. Eu não conseguia fazer nada. Sim. Então, houve muita situação durante esse ano que tu estava acostumado a fazer de uma maneira e esse ano eles mudaram, eles seguraram, então tu tinha que te atentar às situações. Não poderia também colocar a risco, não poderia colocar a risco o meu cliente, que daqui a pouco lá em janeiro ele ia ter que pagar imposto retroativo, calculado pelo Simples Nacional daí, né? Sim. A alíquota daí pelo Simples, que daí é sobre faturamento, juros e correção. Sim. Então, tudo entra a questão de bom senso, interpretação e analisar a situação. Entendi. Então, tudo isso, eu sentei, eu expliquei, né? Mostrei o passo a passo o porquê que estava acontecendo, porque até ele se espantou. Ah, mas simplesmente não é solicitar. E eu disse, não. Devido à situação que a gente viveu e vive ainda, né? Esse ano, a Receita está segurando. Né? Só que eu também não posso correr o risco que lá em janeiro tu vai chegar e dizer, tá, Iné, por que tu não me avisou? Né? Então, são esses detalhes que não só eu como profissional da contabilidade, mas toda aquela pessoa que tem o MEI, ela tem que se atentar também. Sim. Né? E por isso que eu volto a dizer, todo o MEI, ele não precisa ter uma contabilidade mensal, mas ele precisa ter um contador onde ele possa ter uma consultoria. Seja uma consultoria de 15 em 15 dias ou uma vez a cada 2 meses. Ele precisa ter essa consultoria para ele entender a situação. Ah, eu estou em dúvida, eu preciso resolver uma situação. Ele ter um contador para que possa orientar ele e sentar. Sei que muitos são leigos nesse assunto, né? As pessoas que abrem MEI, elas não entendem muito em relação ao que é o MEI em si, né? Sim. Só que se tu for analisar, hoje, Prefeitura de Porto Alegre, o microempreendedor individual, para emitir uma nota fiscal hoje, ele tem que fazer certificado digital. Sim. Senão ele não emite nota. Né? Então, daí, o que acontece? Muitos se questionam, por que eu tenho que fazer isso? Né? Beijo, Ana. É isso? São particularidades, né? Então, Sim. É muito interessante. Por isso que é bom essas nossas lives, de pegar um assunto e de esclarecer assuntos específicos vividos diários, sabe, Érica? Porque são coisas do cotidiano da gente, né? Porque é dúvidas e que daqui a pouco alguém acha e diz assim, ah, mas é besteira eu perguntar isso, porque daqui a pouco não tem nada a ver a minha dúvida. Né? Nada é besteira. Não é. Nada é besteira. Né? Para quem não sabe, nada é besteira. A gente tem que sempre ter a humildade de saber que ninguém tem o mesmo nível de conhecimento. A gente busca o nosso conhecimento de acordo com as nossas necessidades. Então, se daqui a pouco eu tive necessidades maiores, a minha linha de conhecimento pode estar aqui. Por que eu vou gastar o meu tempo, a minha energia, buscar um conhecimento que eu ainda não precisei? Né? Então, a gente vai buscando de acordo com a nossa necessidade. E quando uma pessoa diz que é besteira, na verdade, ela está sendo até um pouco extremada, até um pouco arrogante, né? Porque nada é besteira para aquele que não sabe. E a gente é tão bombardeado, e para a gente ser empresário hoje, a gente precisa dar conta de tanta coisa. A gente precisa aprender contabilidade, a gente precisa aprender administração, a gente precisa aprender marketing, né? A gente precisa de cada coisa. De coisas que a gente, às vezes, não é a nossa habilidade, às vezes não é a nossa... A gente não tem, por exemplo, aquela quedinha, sabe, para aquilo. Para mim, por exemplo, a parte do marketing é um flor, né? Entende? Então, mas é necessário. E daqui a pouco, para outras pessoas, tem viés muito bom lá para a comunicação, mas quando pensa nos números, não vai ter correndo, né? Aí é nesses casos que vai precisar
de um bom software financeiro, de um BPO financeiro que vai auxiliar, de uma contabilidade consultiva que vai orientar, né? Porque às vezes o empreendedor, né, quando ele está começando, ele quer fazer tudo sozinho para ele gastar o menos possível. Só que às vezes ele não entende que esse dinheirinho que ele está economizando, na verdade ele está gastando mais, porque ele está perdendo o tempo dele com uma coisa que ele não sabe, né? Quando ele tenta resolver tudo em casa, aí ele quer fazer tudo, e aí ele fica que nem a síndrome do pato. O pato não nada direito, o pato não voa direito, o pato, né? Porque ele sabe um pouquinho de cada coisa. Sim. Mas ele não é bom em nenhuma das áreas. E isso eu acho que é um amadurecimento do empreendedor, quando ele consegue refletir a respeito disso e dizer assim, ó, eu sou bom nisso. Eu posso até ter um conhecimento superficial, e é necessário ter um conhecimento superficial. Agora, eu não preciso fazer o trabalho do meu contador. Eu não preciso aprender toda a contabilidade porque eu quero economizar. Né? Então, isso são coisas que são muito importantes e isso faz, inclusive, com que a empresa decole. Quando a gente tem essa maturidade, que não é gasto, ele é investimento. Muitas vezes a gente fica protelando de investir no marketing, mas se eu não contar com as pessoas que existem, elas não vão precisar de mim. Não é verdade? E assim é a mesma coisa. Quantas e quantas empresas pagam imposto de uma forma completamente errônea porque acha que sentar, fazer uma consultoria com o contador é besteira. Ou não é para mim, ou eu sou muito pequeno, né? Então, isso é muito importante. É muito importante a gente saber até onde a gente vai. Sim, eu vou te dizer... Sim, eu vou te dizer que eu elaborei um produto, eu tenho um único produto de consultoria, que é o Mapeando o Seu Negócio. Tá? E ele serve eu atendo tanto microempreendedor individual, eu atendo pequenas empresas, médias empresas e grandes negócios, exatamente com esse produto, mapeando o seu negócio. É sentar o empresário, o empreendedor, e mapear o negócio dele contabilmente. O que tu vai fazer? Como vai ser? Ele precisa entender. Antes de mais nada, ele precisa entender desde a Constituição o que ele vai gastar, o que ele vai precisar de pagar de imposto, aonde ele vai ser enquadrado. Todas essas questões eu sento, né, e faço essa consultoria. Eu criei, não adiantava, chegou um momento, Érica, que eu vi que a necessidade dos clientes e das pessoas que me procuravam era uma necessidade única, tá? Que era entender a contabilidade prática do seu dia a dia, não era simplesmente só mandar as informações para contador, eles precisavam entender para que, baseado no que eles entendessem, eles poderiam tomar suas decisões, tá? E fazer seus planejamentos, e assim vai. Do que eu criar vários produtos, vários serviços para atender. Então, tipo assim, eu eliminei os produtos e criei um só para que qualquer um que chegar e dizer, não, é essa consultoria e é aqui tu vai entender tudo que tu precisa. Porque é de acordo com o perfil de cada cliente, de cada pessoa, porque daqui a pouco tem pessoas que me procuram que elas acham que sabe, é muito difícil de entender, muito... E aí no momento que eu começo a mapear, que eu começo a ver a situação, e ela começa a dizer o que ela pensa, e eu vou mapeando, ela entende. Porque a necessidade hoje das pessoas que empreendem, elas precisam entender o que elas fazem. Não é simplesmente só vender, não é simplesmente só botar dinheiro no caixa. Tu sabe melhor do que eu, porque tu atende empresas na parte financeira. Não é somente... Elas precisam entender seus controles internos, elas precisam ter rotinas, ferramentas para que elas tenham um bom resultado e que esse resultado venha acontecer até mesmo lá na venda.
Porque não adianta ela ter venda, o caixa dela aumentar e o gasto dela está em outro lugar, né? O negativo dela está indo para outro lugar, sendo que ela não tem o controle. E no momento que ela tiver o controle, ela vai ver onde é que está indo, ela vai ver onde é que ela vai poder mexer, como fazer os seus projetos, e assim vai. E aí todo mundo, às vezes, as pessoas, é muito interessante, porque me perguntam, Irineia, tu é da contabilidade e tu fala muito no geral. Por quê? Porque eu também sou empresária, empreendedora, tu também é. Então a gente tem que entender tudo isso, né? Eu trabalho com um único produto, um único serviço, que é a contabilidade. Mas ela agrega várias situações que pega no geral. E essa é a necessidade que as pessoas precisam entender. Elas não precisam mais ficar na dúvida de achar que não há necessidade, que não há importância. Tudo, até mesmo antes dela admitir um funcionário, ela precisa ver exatamente quanto que ela vai gastar com aquele funcionário. Se realmente vale a pena ela fazer isso. Porque é a mesma coisa. Tem empresas, tá? Hoje a gente está falando sobre a migração do MEI para Simples Nacional. Tem que cuidar o horário, porque senão ele vai nos derrubar, né? E o que acontece? Tem empresas que eu já era do Simples Nacional, era a migração inversa, Érica. Eles eram do Simples Nacional, o faturamento baixou, e ele chegou para mim e disse assim, ou eu fecho, ou eu migro para o MEI. O que tu acha? Aí eu fui fazer uma análise. Eu não sabia que dava para fazer esse caminho ao contrário. Aí é que tá, por isso que eu digo que daí existe um mapeamento do teu negócio. Então esse mapeamento é onde tu vai olhar a atividade que ele exerce, se ela está na atividade permitida pelo MEI, quais foram os 12 últimos faturamentos dele, né? São coisas que daí eu começo a mostrar e analisar para ver se fecha com o perfil dele e ir para o MEI. E no caso de alguns clientes que eu fiz isso, deu, só que eu deixo bem claro isso. Eu somente posso fazer isso se tu não tiver dívidas perante os órgãos, tu tem que estar em dia, tá? Sim. A solicitação do enquadramento é somente em janeiro, tá? Então, isso são duas situações que eles ficam cientes. Então, quando isso acontece, que me solicitam isso, é normalmente outubro, novembro. Incrível. Eu já tenho 3 pedidos aqui comigo para fazer essa análise, para ver se lá no ano que vem eles podem solicitar o enquadramento para o MEI. Então, por isso que eu digo, dá para fazer? Dá, porque eu faço isso. Eu já cansei de fazer isso. Mas tudo também é questão do quê? Não pode ser empresa limitada com mais de um sócio. Tem que ser só empresário individual. A tua atividade ela tem que estar enquadrada dentro do MEI. Então, existem todas essas questões que têm que ser analisadas. Assim, quando tu sai do MEI para o Simples Nacional. É a mesma coisa. Né? Então, não é somente, vou solicitar o desenquadramento, vou solicitar o enquadramento. Não. A gente precisa fazer a coisa certa para que ela possa fluir também. Não é de qualquer jeito. Qualquer coisa que é de qualquer jeito não dá um bom resultado, né? Normalmente não dá. Por isso que é muito importante eles terem, por exemplo, ter o sistema controle financeiro. É um sistema adequado, sim. Serve para pessoas que são autônomos? Serve. Mas para o MEI também serve. Sim. Né? Porque até mesmo para o final do ano, para fazer a tua declaração, para fazer a declaração do MEI, é muito mais fácil quando tu tem um MEI que te apresenta o controle dele tudo certinho, e tu faz a declaração, monta, tudo certinho, do que aquele que não tem e diz assim, eu não tenho, não fiz o controle, não tenho financeiro.
E aí? E aí? Né? E aí o coitado do contador vai lá catar nota e ver, e somar e fazer, né? Que aí, ou a pessoa, né, tem que ir lá. Hoje ainda a gente tem pelo menos os XML que ajuda, tem toda essa integração, mas não era muito, não, como é que é? Não foi há muito tempo atrás, a gente está falando de um tempo muito recente, que a gente tinha que catar aí, ó, na calculadora, né? Verdade. Olha... Não faz muito tempo, isso não faz muito tempo. Não faz mesmo. Então é muito interessante porque o pessoal tem bastante, tá? Do pessoal que está assim, indo para o MEI, se formalizando, mas é algo que eu deixo bem claro, as pessoas precisam entender. Entendam, procura, se tem dúvida, conversa com o contador, pede uma indicação, se não tem contador, pode chamar a gente que a gente conversa, entende? A gente atende online sem nenhum problema, tá? Ah, mas tu tem um contador que já foi indicado, vai lá, conversa com ele, pede para ele te esclarecer, tá? Tem contadores, Érica, que estão se especializando somente para atender microempreendedor individual. Por quê? Porque a demanda aumentou tanto que tu não faz ideia. Sim. Aumentou muito. Muito mesmo. Só que aquela, como eu digo, seja um MEI consciente. Né? Não abra um MEI por abrir, por causa da situação, né, que tá. Seja um MEI consciente, porque daqui a pouco, se tu abre um MEI no impulso, por causa da situação, daqui a pouco tu vai criar uma dívida. Porque a dívida vai ficar pro teu CPF. Tu pode até dar baixa de um MEI, mas a dívida fica no teu CPF. Sim. Verdade. Então, assim, se a gente for falar em assuntos em relação ao MEI, nós temos muita coisa para falar. É muita coisa para falar. Então, tá bem. Ok, eu acho que está de bom tamanho, né? Vamos encerrar antes que o Instagram nos encerre, antes que ele nos derrube, né? É muito bom bater esse papo contigo, Irineia. Eu sempre aprendo bastante. Sempre aprendo bastante coisas. E às vezes a gente acha que a pessoa é da área financeira, mas a área financeira é uma coisa, a contabilidade é outra. Né? É que nem dizer que o cara é médico, né? O cara é médico, mas ele pode ser pediatra, ele pode ser dentista, ele pode ser cirurgião, ele pode ser dermato, né? E a pessoa que trabalha com as finanças também, ela pode ser da área de investimentos, ela pode ser da área de controles, ela pode ser da área da contabilidade, enfim, existem diversas ramificações, né? E o pessoal tem que continuar mandando, tá? Mandar bastante a pauta, o que vocês querem de sugestões para as próximas lives, porque sempre esse papo é muito produtivo e fica gravado para quem não conseguiu acessar, né? Depois pode entrar. Pode chamar a Érica, pode chamar a Irineia, se vocês tiverem alguma dúvida. A gente vai ter o maior prazer em esclarecer. E aquilo que a gente não souber, que a gente é profissional e a gente também aprende a cada dia com todas as mudanças que ocorrem, com certeza a gente vai buscar as fontes para poder informar vocês de uma forma correta. Com certeza. E o pessoal até que, se quiser que a gente converse mais sobre MEI, né, Érica? A gente pode conversar, eles podem até colocar sugestões em relação a MEI. Tem várias situações. Coloca a sugestão, manda sugestões pra gente, né? Essa live, esse propósito que a gente fez de tirar as dúvidas, é de tirar as dúvidas mesmo, né? Isso. Se a pessoa quer perguntar, pergunta. Vocês poderiam falar sobre tal assunto, INSS, auxílio maternidade, seguro-desemprego, né? Relação tudo a MEI, né? Eu sou CLT, eu posso ter MEI. Tem várias coisas, várias situações. Então, o pessoal pode mandar sugestões de live, até mesmo em relação ao MEI, que a gente está aí para compartilhar o que a gente sabe e o que a gente não sabe, como tu diz. A gente vai buscar fontes para procurar esclarecer para as pessoas. Tá bom? Com certeza.
Então, tá certo. Por hoje Beijo é só. Muito ti. obrigado. Oi? Beijo para ti. Beijo. E lembre-se, sempre a última terça-feira do mês. Tá? Tira dúvidas sempre na última terça-feira do mês. Beijo, boa noite, bom descanso para todos. Boa noite. Tchau. Tchau.